desta semana é sobre processo legislativo constitucional. As aulas abordam os procedimentos legislativos, o papel da medida provisória, as emendas constitucionais e muito mais. As aulas são com o professor de Direito Constitucional, Francion Santos. Olá, meu amigo estudante de Direito, telespectador do programa Saber Direito. Tudo bem? Tudo certo? Sou o professor Francion Santos, professor de Direito Constitucional. Estamos nessa semana estudando processo legislativo constitucional. Ontem comentei com vocês sobre as disposições gerais do processo legislativo e hierarquia das normas. Comentei sobre algumas jurisprudências importantes do Supremo Tribunal Federal para o nosso estudo. Aula de hoje, professor. Na aula de hoje nós vamos estudar o procedimento legislativo ordinário. Ontem comentei com vocês, procedimento legislativo ordinário é aquele utilizado para se fazer leis ordinárias, é aquele utilizado para feitura e substituições de leis ordinárias. Minha gente, muito cuidado, nós temos as três categorias, não se esqueça. O procedimento legislativo ordinário, o procedimento legislativo sumário e o procedimento legislativo especial. Quando você pensar na espécie normativa lei ordinária, você vai pensar no procedimento legislativo ordinário, ok? Por que, professor, o senhor utiliza logo na aula de terça-feira, na aula do início da semana, uma legislação que vem falar sobre a lei ordinária, que na minha visão é a legislação mais fácil, né? Muitos alunos questionam o professor sobre essa temática. Não se trata de ser uma legislação mais fácil, mas uma legislação que, para a sua feitura, eu vou ter uma estrutura procedimental que serve de elemento basilar para feituras das demais normas. Como assim? As normas procedimentais do procedimento legislativo ordinário, elas também são utilizadas nos outros procedimentos, no sumário, por exemplo, no procedimento legislativo especial, de feitura, por exemplo, da lei complementar, só que o especial tem particularidades, são justamente sobre as particularidades que nós vamos tratar. Resumindo, minha gente, a partir do momento em que você aprende, e aprende bem, o procedimento legislativo ordinário, as outras, fichinha, né? Você vai aprender com muito mais desenvoltura e não terá dificuldade alguma na tua prova. Então, procedimento legislativo ordinário. O que eu preciso saber? Primeira coisa, você precisa saber que ele está dividido em três fases. E aí, minha gente, essas fases são extremamente importantes, primordiais para o nosso estudo. Se você não estiver alinhado com as três fases, você vai ter não só dificuldade no procedimento legislativo ordinário, bem como nos outros dois procedimentos, no sumário e no especial também. Então, você precisa estar com as três fases bem consolidadas em tua mente. Na parte final da nossa aula, eu vou falar para vocês sobre um esqueminha, tá, que eu montei aí para a gente poder identificar as fases, o passo a passo desse procedimento legislativo ordinário. E não ter dificuldades aí quando chegar o momento do teu exame da OAB, da tua prova de concurso público. Bacana? Vamos lá. Primeira fase. A primeira fase do procedimento legislativo ordinário nós chamamos de fase introdutória, tá? É o pontapé inicial. Professor, qual é o pontapé inicial para se deflagrar um procedimento legislativo? Fácil, minha gente. É a fase da iniciativa, tá? E dentro do procedimento legislativo ordinário, nós temos 4 categorias de iniciativa. A iniciativa geral. Previsão constitucional da iniciativa geral, professor. Artigo 61, caput da Constituição Federal. Tá? Vou ler para vocês o que diz o artigo 61, caput da Constituição. Ele diz o seguinte: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Professor, por que eu chamo de iniciativa geral, então?
Porque todos esses aqui descritos no caput do artigo 61, todas essas autoridades e órgãos têm legitimidade para deflagrar o procedimento legislativo ordinário. Por isso, nós chamamos de geral. Qualquer um deles pode, nos casos previstos dentro do texto constitucional, ok? Eu não reservo a uma autoridade ou a um órgão específico. Extremamente importante eu saber que a iniciativa geral é a possibilidade de que todas essas autoridades elencadas no artigo no artigo 61 da Constituição possam dispor sobre matérias, tá? Matérias que sejam do interesse geral. Não reservo a uma ou a outra autoridade, não enseja, portanto, em vício de iniciativa, caso uma delas deflagre o procedimento legislativo ordinário. Então, primeira categoria, você que gosta aí de colocar todas as matérias, todos os comentários do professor no teu caderno, monta o teu caderno, primeira fase introdutória, iniciativas, a primeira categoria, iniciativa geral. Segunda categoria, minha gente, importante também, iniciativa privativa, tá? Que parte da doutrina classifica como reservada ou como exclusiva. Tem parte da doutrina que ainda divide a iniciativa privativa em reservada e parte dela que divide em exclusiva. Para a gente, são classificações doutrinárias, né? Não vai fazer tanta diferença na hora da tua prova. O importante é você saber que quando a iniciativa é privativa, reservada ou exclusiva, somente a autoridade prevista no texto constitucional poderá deflagrar o procedimento legislativo. Se houver uma outra autoridade usurpando a competência, nós teremos um vício de iniciativa. E vícios de iniciativa, muito cuidado também, são insanáveis. Vamos supor o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá? Daqui a pouquinho eu vou trazer para você algumas disposições do parágrafo 1º, algumas competências do presidente da República, tá? Para deflagrar o procedimento legislativo de forma privativa, ele irá deflagrar. Vamos supor que nós tenhamos aí uma determinada matéria prevista no artigo 61, parágrafo 1º. Dispor sobre regras afetas às Forças Armadas, o quadro de pessoal das Forças Armadas, disposição do pessoal de Forças Armadas. Competência privativa do presidente da República estabelecida no artigo 61, parágrafo 1º do texto constitucional. Quem vem a dispor sobre esse regramento, vamos supor aqui uma situação hipotética, vem a ser um parlamentar, ok? Usurpando a iniciativa do presidente da República. E aí o parlamentar vai lá e faz uma legislação extremamente salutar, extremamente benéfica aos militares. A legislação é aprovada nas casas do Congresso Nacional, ok? Aprovada na Câmara, aprovada no Senado, e vai para a sanção do presidente da República. Nessa minha situação hipotética, vamos supor que o presidente da República analise a norma e fale assim, olha só, essa norma aqui deveria, o procedimento legislativo ter sido deflagrado por mim, e não pelo parlamentar, por esse deputado, né? Mas ela é tão boa, tão interessante, tão salutar, que eu irei sancionar. E ele vai lá e sanciona. Pergunta-se, segundo o Supremo Tribunal Federal, a sanção do presidente da República, tá, supre um vício de iniciativa privativa? Sim ou não? A iniciativa deveria ser do presidente da República, ele não deflagrou. Quem deflagrou foi um parlamentar. Só que a legislação era tão interessante, o presidente da República foi lá e sancionou. O fato dele sancionar a aquiescência do presidente da República vai suprir o vício de iniciativa, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Sim ou não? Pois bem, minha gente, segundo o STF, não. Vício de iniciativa é um vício insanável que desborda, que enseja inconstitucionalidade formal, ok? Então, muito cuidado. Quando eu tenho a iniciativa privativa, a iniciativa reservada, a iniciativa exclusiva, não há possibilidade de que outra autoridade ou órgão que não seja aquela expressamente prevista no texto constitucional inicie, deflagre o procedimento legislativo ordinário, porque nessa situação nós teríamos aí um vício de iniciativa e, segundo o Supremo, o vício seria
insanável. Bacana? Professor, o senhor falou que ia falar aí pra gente sobre as categorias aí, a dar exemplo. O artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, né, vai trazer as hipóteses de iniciativas privativas do presidente da República. Ele coloca assim, ó, parágrafo 1º, são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que... E aí a primeira situação, lá no inciso 1, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, tá? Que é aquilo que nós comentamos. Nós temos outras situações aqui que não compete ao professor ficar lendo, mas só para que vocês tenham ideia, que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica ou aumento de sua remuneração. Aí você vira para mim e pergunta assim, mas professor, por que essas matérias aqui são de iniciativa privativa do presidente da República? Você, analisando a Constituição Federal de forma sistêmica, ok? Perceberá que dentro da repartição de competências, não só as competências elencadas nos artigos 21, 22, 23 e 24 da Constituição Federal, não, mas num contexto geral, a interpretação sistêmica das normas constitucionais. Você observará que o nosso constituinte originário, ele adotou, no tocante à repartição de competências, o princípio da predominância do interesse, minha gente. Tá? Nós temos, dentro do nosso ordenamento jurídico constitucional, os 3 poderes, que na verdade são 3 funções dentro daquela teoria de John Locke e Montesquieu, tá? Mas que a Constituição Federal faz referência expressa a poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Todos eles exercem funções típicas e atípicas, né, de acordo com prerrogativas constitucionais. Mas a informação extremamente importante que vai te ajudar na identificação das respectivas competências é a seguinte: todos os poderes são independentes, ok? Um não depende do outro para a edição de determinadas normas, mas eles são harmônicos, dentro também dessa teoria de freios e contrapesos, ok? As regras estão estabelecidas no texto constitucional. Assim, minha gente, questões afetas à chefia de Estado, chefia de governo e chefia de administração, dentro dessa repartição de competências paramentada no princípio da predominância do interesse, estão adstritas ao Poder Executivo. Tá? Você observou situações afetas ao efetivo das Forças Armadas, à administração pública, ministérios, órgãos do Poder Executivo, na administração pública direta e indireta. O chefe de administração é o presidente da República. Então, se eu preciso criar ou organizar alguma situação afeta a atividade do Poder Executivo, quem o fará? O presidente da República. Por quê? Porque é interesse do Poder Executivo. E aí você para pensar, professor, eu tenho também as situações que estão adstritas ao Poder Legislativo dentro de uma autonomia administrativa e financeira, para que ele exerça suas atribuições. Vamos falar sobre a organização dos quadros dentro da Câmara dos Deputados. Nós precisamos de uma espécie normativa para isso? Sim, nós precisamos, por exemplo, para falar sobre o regimento interno da Câmara dos Deputados. Nós temos a matéria que é tratada através de resolução. Então, quem é que se manifesta através disso de forma exclusiva? A própria Câmara dos Deputados. Eu não posso ter matérias que tenham um interesse preponderante de um outro poder sendo deflagrada, a iniciativa deflagrada por um poder que não seja aquele poder competente. Vamos falar sobre a organização do Poder Judiciário. Se estamos falando sobre a organização, atribuições, funções do Poder Judiciário, a incumbência, a atribuição está afeta ao próprio órgão do Poder Judiciário. A estrutura do Poder Judiciário lá na Justiça Trabalhista. Nós temos um tribunal superior responsável por isso, Tribunal Superior do Trabalho. Então, compete a ele a apresentação do respectivo projeto de lei. Nós temos uma situação que engloba o Poder Judiciário como um todo, né? Espécies remuneratórias, disposições afetas à organização do Poder Judiciário. Compete ao Supremo Tribunal Federal apresentar o respectivo projeto de lei. Por quê, professor? Porque é ele um interessado, dentro daquela lógica do princípio da predominância do interesse. Muito cuidado, minha gente, colocando aí, né, como diz um sábio funkeiro, entre aspas, cada um no seu quadrado.
Você não vai colocar o chefe do executivo para apresentar um projeto de lei que venha organizar o Poder Judiciário. Por quê? Porque o interesse é do próprio Poder Judiciário e ele tem essa autonomia, ele é independente administrativamente, ele tem essa independência financeira. Então, é ele o responsável por apresentar a respectiva proposição. Então, muito cuidado. Professor, dentro dessas categorias, quem eu preciso dividir, quem eu preciso alocar na categoria competência de iniciativa, privativa, reservada e exclusiva? Você vai nos respectivos poderes, dentro das suas funções típicas e as atípicas de natureza administrativa, toma cuidado com isso, uma função atípica de natureza administrativa na órbita do Poder Judiciário, é regulamentada através dos regimentos, é função dele. Então, uma função atípica de natureza administrativa na órbita do Poder Legislativo, do próprio Congresso Nacional, é responsabilidade do Congresso Nacional, tá? O Poder Executivo não vai dispor sobre isso. A competência dele, porque senão ele não teria independência. E as respectivas normas de organização daqueles órgãos federais, estaduais, tá, distritais, que tenham independência de atuação. Exemplo, Tribunal de Contas, né, tem normas de organização, tem a apresentação do projeto de lei de uma respectiva norma que venha organizar, que venha cuidar do Tribunal de Contas. A iniciativa é deflagrada por ele, Tribunal de Contas. Idem, Ministério Público. Idem, e cuidado com questões jurisprudenciais afetas a essa temática. A nossa gloriosa Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem autonomia, tá? Administrativa e financeira. E ela tem essa capacidade agora também de apresentar os respectivos projetos de lei. Muito cuidado com isso, minha gente. Pode também aparecer na tua prova. O Supremo Tribunal Federal tem decisões jurisprudenciais reconhecendo essa autonomia, tá, da Defensoria Pública. Então, quando você pensar, você vai fazer a seguinte alocação de ideias, para não fazer confusão na sua cabeça. Você vai pegar os respectivos poderes, executivo, e vai colocar as questões afetas à administração pública, chefia de Estado, chefia de governo, que são questões temáticas, presidente da República. E aí você vai ler o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, tá, para ver a competência privativa do presidente da República. Parágrafo 1º do artigo 61 elenca todas as competências. Situações afetas aos territórios também. Tá? Você vai lá, tá? É uma situação de organização dos territórios, no qual o presidente da República detém essa competência privativa. Separa poder legislativo e questões administrativas, organização e funcionamento do poder legislativo. A incumbência é do próprio poder legislativo. A iniciativa também é privativa. Questões de fiscalização do poder legislativo frente ao poder judiciário. Por exemplo, as competências elencadas no artigo 49 do texto constitucional. Qual é a marcação, professor, que eu vou fazer aqui na minha Constituição Federal? Decreto legislativo materializa as competências do artigo 49. É uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Não é passível sequer de delegação, ok? Lá no Poder Judiciário, normas afetas à organização do Poder Judiciário, tá? Principalmente artigo 96 da Constituição Federal, tá? Eu posso aqui colocar na tela para a gente comentar. Não só o artigo 96, ok? Eu tenho outros artigos também. O artigo 93, ele diz: lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. É uma iniciativa privativa. A doutrina gosta de chamar de iniciativa reservada do Poder Judiciário, tá? Porque a Constituição deixou a cargo do Poder Judiciário, reservou a incumbência do próprio Supremo Tribunal Federal para apresentar essa lei complementar, um projeto de lei complementar que venha dispor aí sobre o Estatuto da Magistratura. Lá no artigo 96, que eu havia comentado, o inciso 2 diz o seguinte: compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, aí na órbita dos estados do Distrito Federal, só
Cuidado com o Distrito Federal, porque o TJ do Distrito Federal é mantido e organizado pela União, ok? Então, regras afetas à organização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios não tramita na Câmara Legislativa do Distrito Federal, mas sim no Congresso Nacional. Então, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos TJs, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o artigo 169, olha só que interessante, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores. Nós queremos alterar a composição, por exemplo, de um Tribunal Regional do Trabalho. Professor, a incumbência é de quem? Se é do Tribunal Regional do Trabalho que nós queremos alterar o número de integrantes, de membros, a incumbência para a apresentação é do Tribunal Superior do Trabalho, de acordo com a respectiva matéria. A criação e extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, criação ou extinção dos tribunais inferiores e a alteração da organização e da divisão judiciárias. Nós temos também a iniciativa privativa do Tribunal de Contas da União, do TCU, tá? Está prevista em qual artigo, professor? Está prevista lá no artigo 73, tá, da Constituição Federal, CAPT. O Tribunal de Contas, que é integrado por 9 ministros, tem sede no DF, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições do artigo 96, ou seja, as atribuições adstritas ao Poder Judiciário, também se estende, as atribuições se estendem ao Tribunal de Contas da União. Ele também detém essa autonomia, tá? Então, instituição extremamente importante. E a iniciativa privativa do Ministério Público, aqui você tem que tomar cuidado. Já coloca aí no seu caderninho, iniciativa privativa ou reservada do Ministério Público da União, tá? Muito cuidado. Por quê, professor? Porque é aquela que está prevista e marque, tá? Eu vou botar na descrição do vídeo para vocês. Artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal, tá? Por que é importante, professor? Ele diz o seguinte, ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. Tá? E aí ele fala sobre a lei que disporá sobre a sua organização e funcionamento. Então, o que você precisa ter em mente sobre o MPU? Quando se tratar de matéria que está afeta a criação e a extinção, que é essa daqui, ó, do artigo 127, parágrafo 2º, essa iniciativa ela é privativa do PGR. Então, você já vai colocar no seu caderno e vai ficar atento. Professor, não há possibilidade do presidente da República apresentar? Porque já me falaram que nós temos uma categoria no processo legislativo ordinário, uma categoria que se chama iniciativa concorrente, que poderia tanto o PGR, bem como o presidente da República, ou os dois juntos. Não são as normas do artigo 127, parágrafo 2º, minha gente. Extremamente importante para qualquer concurso ou para o seu exame de ordem. As normas do artigo 127, parágrafo 2º, são de iniciativa privativa do Procurador-Geral da República. O presidente da República não pode deflagrar sob pena, sob vício de inconstitucionalidade formal na iniciativa. Bacana? Há que o presidente da República pode, dentro de uma iniciativa concorrente, que é a próxima categoria que nós vamos estudar, são as regras que estão elencadas lá no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição Federal, que eu também coloquei aí na descrição para vocês. Artigo 128, parágrafo 5º, é um exemplo de iniciativa concorrente. Quem pode deflagrar o procedimento nessa hipótese, professor? Tanto o Procurador-Geral da República, bem como o Presidente da República, ou os dois, em conjunto, ok? O artigo 128, parágrafo 5º, o que ele diz? Quando se tratar da matéria afeta à organização e ao funcionamento do MPU, a regulamentação da matéria se dará através de lei complementar de iniciativa concorrente, tá? Do Presidente da República ou do Procurador-Geral da República. Tá? Pode tanto o Presidente da República, fundamentação, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2,
tá? A linha D, combinada com o artigo 128, parágrafo 5º da Constituição Federal. Iniciativa concorrente. E a iniciativa concorrente é a terceira categoria de iniciativa. Então, nós temos a iniciativa geral, do artigo 61, a iniciativa privativa, aquela que eu pedi para você separar e falei sobre os respectivos órgãos, dentro das respectivas possibilidades. Falei sobre a iniciativa reservada, tanto do Poder Executivo, mas dentro de uma classificação, também estando inserida como iniciativa privativa, o Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público, na hipótese do artigo 127, parágrafo 2º, e aqui a terceira categoria, que é a iniciativa concorrente, tá? O exemplo é exatamente esse, do artigo 128, parágrafo 5º, tá? Combinado com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D, tá? Da Constituição Federal, na qual a organização e o funcionamento do Ministério Público da União compete concorrentemente a apresentação do projeto de lei, bem como o presidente da República ao Procurador-Geral da República. Aí você vira para mim e fala, professor, mas essa situação não seria uma iniciativa geral, já que os dois podem? Não, minha gente, não se trata de iniciativa geral. Por quê? Porque somente o presidente da República e o PGR poderão dispor sobre essas matérias. Por isso que a iniciativa é concorrente. Eu tenho essas duas autoridades. Não é iniciativa geral, na qual qualquer uma daquelas autoridades, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal não pode. Tá? Por isso que nós não classificamos doutrinariamente como iniciativa geral. Muito, mas muito, muito cuidado. Nós temos diversas questões de concurso que versam sobre esse tipo aí de iniciativa. A última espécie de iniciativa, não menos importante, mas também extremamente cobrada em concurso público, gosta sim de aparecer, é a iniciativa popular, meu povo. Então, nós temos a iniciativa geral, iniciativa privativa, reservada ou exclusiva, a iniciativa concorrente e a quarta categoria, iniciativa geral dentro da fase introdutória, a iniciativa popular dentro da fase introdutória. Professor, o que seria a iniciativa popular? É a possibilidade de que cidadãos em sentido estrito, aqueles dotados, no mínimo, da capacidade eleitoral ativa, que cidadãos colham assinaturas e apresentem na Câmara dos Deputados, como caso iniciador, projetos de lei. Projetos de lei ordinária e projetos de lei complementar. Bacana, minha gente? Não há expressamente previsto no texto constitucional a possibilidade de apresentação de proposta de emenda à Constituição de iniciativa popular. E eu aconselho que você adote este entendimento para as suas provas de concurso público, bem como para o teu exame de ordem. Por quê, professor? Minha gente, simples. Porque as bancas gostam de cobrar aquilo que está previsto no texto constitucional. Embora a doutrina venha escrevendo, dizendo que ela, doutrina, reconhece a possibilidade, sim, de apresentação de uma proposta de emenda à Constituição por iniciativa popular, as bancas não se alinham, principalmente o SEBRASP, né, denominado CESP. Eles entendem que não há uma autorização expressa para emenda à Constituição Federal de iniciativa popular. Eu também me alinho a esse entendimento, embora respeite os doutrinadores que defendem que haveria a possibilidade por exercício de uma soberania popular, uma vez que o poder constituinte originário, o seu titular é o povo, não haveria lógica dele não poder exercer o poder constituinte derivado reformador. Mas só lembrando, o derivado, o nome já diz, ele deriva do originário, então ele precisa observar as regras estabelecidas pelo constituinte originário. E o constituinte originário não trouxe uma previsão expressa, e aí teria que se fazer uma interpretação constitucional. Não temos questões jurisprudenciais sobre isso, o entendimento supremo de que há possibilidade sim de se emendar a Constituição estadual, isso daí o Supremo diz, através de iniciativa popular, desde que haja previsão no próprio texto da Constituição estadual, havendo autorização à possibilidade, embora não há qualquer menção à situação no texto constitucional no tocante a uma proposta de emenda de iniciativa popular.
Professor, e essa situação está prevista em qual artigo? Tá? A iniciativa popular, minha gente, ela está prevista lá no nosso artigo 61, parágrafo 2º. O que ela diz? A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, guarde os números, 1% do eleitorado nacional, tá, distribuído por, pelo menos, 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles, 0,3. Então, os números, para que você não faça confusão, artigo 61, parágrafo 2º, tá? Há a possibilidade de se apresentar projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, tá, de iniciativa popular na Câmara dos Deputados, tá? O projeto precisa estar subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, com pelo menos 0,3%, 0,3%, tá? Em cada um desses estados. Bacana, minha gente? E é justamente sobre isso que nós vamos tratar. Esse é o tema do nosso primeiro quiz da aula de hoje, né? Uma questão de concurso público sobre essa temática. Vamos lá? Olha só o que ela diz. Esse concurso da Consulplan no ano de 2018 para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em relação ao processo legislativo, assinale a alternativa correta. A iniciativa para a proposta de emenda é mais ampla que as das leis, sendo os deputados e senadores únicos legitimados para a apresentação de proposta em ambos os casos. Depois eu vou comentar. Será que eles são os únicos legitimados? Vamos ver daqui a pouco. O veto é relativo, podendo ser rejeitado pelo voto da maioria relativa dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em sessão conjunta em escrutínio secreto. Será, minha gente? O professor também vai comentar. C. A proposta de emenda da Constituição será discutida e votada pelo Congresso Nacional, considerando-se aprovada se obtiver maioria absoluta dos votos dos respectivos membros. Será que eu aprovo uma proposta de emenda por maioria absoluta? Vamos analisar a alternativa D. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3%, tá? 0,3% dos eleitores de cada um deles. Ficou fácil de identificar que a alternativa D, né, é copia-cola, ipsilitris, a situação prevista no artigo 61, parágrafo 2º. Professor, comenta para mim a primeira questão ali, a alternativa A. Por que ela está errada? Porque a iniciativa para a proposta de emenda, né, é mais ampla que as das leis, e aí ele coloca, a iniciativa para a proposta de emenda, na verdade, ela não é mais ampla do que a das leis. Ela não é uma iniciativa geral, ela é uma iniciativa concorrente. Tá? Só os legitimados lá do artigo 60 poderão apresentar, ok? E quando na aula 5 eu irei falar sobre isso, quais são os legitimados. Nós vamos ver que o presidente da República também pode apresentar, tá? 1/3 dos deputados e dos senadores e mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se elas pela maioria relativa de seus membros, tá? Eu vou colocar as disposições, nós vamos conversar sobre isso, por isso que a alternativa A está errada. A B, o veto é relativo, ele pode ser rejeitado? Pode, só que é pela maioria absoluta, tá? Não pela maioria relativa. E a proposta de emenda à Constituição, de fato, é discutida e votada pelo Congresso, só que ela é aprovada se obtiver votos de 3/5 dos respectivos parlamentares. Lembrando que a proposta de emenda à Constituição, ok, minha gente, cuidado com ela. A proposta de emenda à Constituição ela é votada em 2 turnos, ok? Em cada uma das casas do Congresso Nacional. Aí sim, se obter os 3/5 dos votos, é que ela será considerada aprovada, ok? Então, nessa primeira parte, comentamos sobre a fase introdutória dentro dessas respectivas características aí.
Professor, preciso tomar cuidado com a fase introdutória? Sim, porque eu já falei para vocês que não há possibilidade de convalidação de um vício de iniciativa. Se eu tenho, minha gente, um vício de iniciativa, tá? Eu tenho uma inconstitucionalidade formal da respectiva proposição, ok? Vamos para a segunda fase. Primeira fase é a fase introdutória. A segunda fase, dentro do procedimento legislativo, é chamada legislativo ordinário, e eu também posso utilizar para os outros procedimentos legislativos, tá? Sem problema algum. A segunda fase é chamada de fase constitutiva, tá? A fase constitutiva, ela é muito importante para a gente. Ela é dividida em duas fases distintas. É o momento em que, na fase de deliberação parlamentar, nós temos a discussão e a deliberação da respectiva proposição, tá? Isso acontece na órbita do Congresso Nacional. E nós temos a segunda fase, tendo a aprovação, tá, de deliberação parlamentar, ela vai para a deliberação executiva. E a deliberação executiva nada mais é do que a apreciação, tá, da respectiva proposição pelo presidente da República, que poderá sancionar ou vetar. Então, para que você tenha em mente, a nossa fase constitutiva, que é a segunda fase, ela estará dividida em duas fases menores. A fase de deliberação parlamentar e a fase de deliberação executiva. Deliberação parlamentar, no esqueminha aí do teu caderno você já vai dividir. É a fase na qual a respectiva proposição irá tramitar na órbita do Congresso Nacional. Professor, em qual das casas a proposição começa a tramitar? Minha gente, depende. Depende de quê, professor? Depende de quem foi a iniciativa. Regra geral no processo legislativo ordinário. A casa iniciadora, regra geral, será a Câmara dos Deputados, ok? Regra específica. Quando não será a Câmara dos Deputados? Quando o responsável por apresentar a respectiva, o PL, o respectivo projeto de lei, a respectiva proposição, for membro do Senado ou comissão do Senado, tá? Se for órgão do Senado, aí a casa iniciadora será o próprio Senado. Se não for nem membro nem órgão do Senado, a casa iniciadora será a Câmara dos Deputados. Por exemplo, nós temos aí um projeto de lei cuja iniciativa do presidente da República, uma iniciativa reservada ao presidente da República. Casa iniciadora será a Câmara dos Deputados. Se for de iniciativa popular, professor, a quarta categoria lá que o senhor informou para a gente, a casa iniciadora também será a Câmara dos Deputados. Se for de uma iniciativa reservada do Tribunal de Contas da União, será a Câmara dos Deputados. Membro da Câmara dos Deputados, a própria Câmara dos Deputados funcionará como a casa iniciadora. Aí você vai me perguntar, por que é interessante e por que é importante saber qual é a casa iniciadora e a casa revisora, sendo que o projeto ele precisa tramitar na órbita das duas casas? Minha gente, é importante saber porque dentro do processo legislativo, tá? Dentro desse procedimento na fase constitutiva, uma das prerrogativas do Poder Legislativo é a possibilidade de emendar, tá? O Poder Legislativo pode apresentar emendas. O artigo 118, por exemplo, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, elenca as diversas espécies de emendas. Eu nem vou adentrar nessa temática. Posso ter uma emenda de redação, substitutiva, modificativa, aglutinativa, ok? Nós temos diversas categorias de emenda. Depende da alteração, né, que ela estiver proporcionando ao respectivo projeto de lei. Então, uma das prerrogativas do Poder Legislativo é a capacidade de poder emendar. Aí, duas particularidades. A possibilidade de se emendar projetos de lei de iniciativa privativa, por exemplo, eu tenho um projeto de lei de iniciativa do presidente da República. A Câmara dos Deputados, ela pode ir lá e emendá-lo? Sim, minha gente, há a possibilidade de se emendar. Mesmo sendo de iniciativa privativa, há essa possibilidade sim. Desde que eu não venha a desnaturar o núcleo da proposição e nem venha a aumentar despesas. Aí há a possibilidade sim, tá? O Supremo Tribunal Federal já
se manifestou sobre essa temática. Então, é uma temática importante que também pode aparecer aí na sua prova. E aí você me pergunta, professor, por que é importante saber quais são as casas iniciadora e revisora? Porque a partir do momento em que um projeto é emendado em uma respectiva casa, ele é revisto pela outra casa, meu povo. É por isso que é importante. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei que foi emendado na Câmara. Quando ele seguir, se a Câmara for a casa iniciadora, ele seguir para o Senado, além de apreciar o projeto de lei em seu teor, ele também irá apreciar a respectiva emenda. E ele pode apresentar emendas do Senado? Sim, minha gente, há possibilidade dele apresentar emendas. E a partir do momento em que o Senado apresenta emendas, essa emenda é apreciada pela casa iniciadora, tá? Que irá dizer se aprova ou não a emenda. Aprovou ou rejeitou? Segue. Segue para onde, professor? Segue para a deliberação executiva. E a deliberação executiva, minha gente, nada mais é do que a possibilidade do presidente da República opor veto ou sancionar projetos de lei. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Para você que está com a sua Constituição Federal aí aberta, né, vencida as fases de deliberação e discussão, nós vamos para a fase de deliberação executiva. E está onde, professor, isso daí? Está aqui na Constituição Federal, no artigo, pegar aqui para vocês, deliberação executiva, possibilidade do presidente da República, artigo 66 e seguintes, tá? Sanção e veto, o professor abriu aqui para vocês, artigo 66. O presidente da República, ele tem o prazo, né, após deliberação parlamentar, de 15 dias úteis, minha gente. Muito cuidado, artigo 66 caput, para manifestar aquiescência ou rejeição. Se o presidente se manifestar expressamente, nós temos aquilo que chamamos de sanção expressa. Ele precisa opor, dentro do prazo de 15 dias úteis, a sua concordância com o teor do projeto de lei, sancionando expressamente. Se o presidente da República deixar o prazo de 15 dias úteis transcorrer sem qualquer manifestação, nós temos aquilo que chamamos de sanção tácita. Professor, o que é uma sanção tácita? É a não manifestação, é o silêncio do presidente da República, deixando transcorrer esse prazo de 15 dias úteis. A partir do momento em que ele deixa transcorrer o prazo de 15 dias úteis, não há de se falar mais em numa situação de rejeição. Por quê, professor? Porque o projeto de lei será considerado sancionado tacitamente. Para o presidente da República vetar um determinado projeto de lei, ele deverá fazê-lo expressamente e devidamente motivado, ou por inconstitucionalidade ou por ser contrário ao interesse público. E ele precisa fazê-lo dentro do prazo, de 15 dias úteis. Senão, tal situação importará em sanção. E essa sanção nós chamamos de sanção tácita. Então, você precisa tomar cuidado, tá? Sanção e vetos na fase de deliberação executiva, prazo 15 dias úteis. Manifestação do presidente concordando com o teor do projeto de lei, importa em sanção, sanção expressa. O presidente da República silenciando dentro desse prazo de 15 dias úteis, não se manifestando, também importa em sanção, sanção tácita. O veto precisa ser expresso e motivado e precisa ser oposto aí dentro do prazo de 15 dias úteis. Se não for oposto no prazo de 15 dias úteis, importará em sanção. Professor, onde é que está previsto essa situação do veto? O artigo 66, parágrafo 1º, tá? Diz que o veto será sempre expresso e motivado, a fim de que se conheçam as razões que conduziram à discordância, né? Ou ele é inconstitucional ou contrário ao interesse público, tá? São enviadas as razões do veto, diz o artigo 66, parágrafo 1º,
em 48 horas ao presidente do Senado. E aí nós teremos a possibilidade de apresentação em sessão conjunta, dentro do prazo de 30 dias, diz o texto constitucional no artigo 66, parágrafo 4º. Tá? A votação deixou de ser feita através de escrutínio secreto, diz a emenda 76 de 2013, tá? Com a promulgação da emenda 76 de 2013, a votação deixou de ser feita através de escrutínio secreto. Hoje é votação ostensiva, aberta, e o veto pode ser rejeitado pela maioria absoluta dos deputados e senadores. Inclusive, minha gente, nós temos uma questão de concurso importante sobre essa temática. Olho na tela, vamos debatê-la. Vamos lá. Essa questão, minha gente, foi cobrada também no concurso da FCC de 2018. Professor, o que ela diz? Ela diz o seguinte: é passível de sanção ou veto o projeto de, e aí alternativa A, lei ordinária pela mesa da Câmara Legislativa, tá? Segundo, lei complementar pelo governador do Distrito Federal. Se você sabe que é sanção ou veto, você já está aí se adaptando à resposta, não é verdade? Já está na tua mente. Alternativa C, resolução pelo presidente da Câmara Legislativa. E a alternativa D, emenda à lei orgânica do Distrito Federal pela mesa da Câmara Legislativa. Você já sabe que sanção ou veto, minha gente, é uma questão afeta a deliberação executiva. Se é executiva, não vai envolver o Poder Legislativo, mas o Poder Executivo na figura do seu chefe. Você vai aplicar o mesmo entendimento na órbita do Distrito Federal e dos Estados. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Lei complementar pelo governador do Distrito Federal, uma vez que a mesa da Câmara Legislativa, o presidente da Câmara Legislativa, não são competentes para sancionar ou vetar, mas sim o chefe do Poder Executivo. Questão muito tranquila e muito fácil, não é verdade? Passadas as fases, então, introdutória e a fase constitutiva, nós vamos para a fase derradeira dentro do processo legislativo ordinário. Professor, que fase derradeira é essa? É a fase complementar, a fase da promulgação e da publicação. E aí, minha gente, muito se fala em promulgação e publicação. Quem é o responsável constitucional por promulgar e publicar um projeto de lei ordinária? O responsável constitucional dentro do procedimento legislativo ordinário, que é o que nós estamos estudando, ok? É o presidente da República. Bacana? Ele é o responsável, tá? A fase constitutiva dentro do procedimento legislativo ordinário, feitura de leis ordinárias, tá? É de incumbência e responsabilidade do presidente da República. A partir do momento em que ele promulga uma legislação, aquela legislação ela está apta a produzir todos os seus efeitos no ordenamento jurídico. Ele atesta a validade, a existência de um ato normativo que obedeceu ao procedimento legislativo, que é considerado, sim, constitucional. A fase de promulgação tem prazo, professor? Tem sim. O texto constitucional estabelece 48 horas após a sanção, é o prazo dado ao presidente da República para que ele promulgue um determinado projeto de lei. Professor, se ele não fizer dentro do prazo de 48 horas, a incumbência estará afeta ao presidente do Senado, ok? Então, guarde esse prazo. O presidente da República precisa promulgar dentro de 48 horas. Se ele não promulgar dentro de 48 horas, a incumbência será do presidente do Senado. Se ele não fizer dentro de 48 horas, a incumbência será do vice-presidente do Senado. Sempre o prazo de 48 horas. Promulgou, segue para publicação. A publicação nada mais é do que o ato, tá, de tornar público aquela legislação que foi aprovada, a fim de que todos os cidadãos, o ordenamento jurídico, reconheça que, de fato, a legislação ela existe e já está ou poderá produzir efeitos dependendo da situação, dependendo da sua cláusula de vigência, porque pode ser que tenhamos aí, dentro daquela cláusula, uma situação de vacatio legis
que é o período no qual a legislação, mesmo válida, publicada, ainda não está apta a produzir os seus respectivos efeitos. Foi o que aconteceu recentemente, por exemplo, com o Código de Processo Civil. Você viu que o Código de Processo Civil foi aprovado em 2015, mas só passou a, de fato, disciplinar condutas no ordenamento jurídico a partir do dia 1º de abril de 2016. Ele teve um tempozinho aí de vacatio legis, o tempo de vacância, para que a população, para que o próprio ordenamento jurídico se adaptasse às suas respectivas disposições e, quando viesse aplicar, não acontecesse uma situação traumática de transição entre uma disposição normativa e outra disposição normativa. Tá? Extremamente importante esse regramento. E é justamente sobre isso, sobre as 3 fases e essa fase de sanção, que nós temos aqui a nossa última questão do quiz, justamente para fecharmos com chave de ouro. Vamos analisar a nossa última questão. Essa questão foi cobrada no concurso da Fundação Carlos Chagas no ano de 2018. Ela diz o seguinte: um projeto de lei ordinária foi aprovado por maioria simples em ambas as casas do Congresso Nacional. Show de bola! O presidente da República, ao considerar o referido projeto integralmente inconstitucional, exerceu o seu poder de veto. É prerrogativa constitucional do presidente. De acordo com as normas do processo legislativo pátrio, alternativa A: se o veto não for mantido pelo Poder Legislativo, o projeto será enviado ao presidente da República para promulgação. Alternativa B: o Congresso Nacional não pode rejeitar tal veto, cuja motivação é o exercício do controle de constitucionalidade. Alternativa C: basta a maioria simples dos deputados e dos senadores para a rejeição do veto, pois é necessário manter o equilíbrio entre o Legislativo e o Executivo. E a alternativa D: a rejeição do veto, pela maioria absoluta dos deputados e dos senadores, exigirá escrutínio secreto. E aí, minha gente? Ficou fácil a alternativa B, que você já vai, D, que você já vai afastá-la, porque eu falei que a partir da emenda 76 essa situação foi afastada, e logo de cara você já vai na alternativa A, é a alternativa correta. Por quê, professor? Porque eu dei a dica para você, eu disse que a incumbência de promulgar dentro do procedimento legislativo ordinário é do presidente da República, mesmo que o veto seja derrubado, rejeitado pelo Congresso Nacional em sessão conjunta. Mesmo nessa situação, será enviado ao presidente da República, que irá deter de 48 horas o prazo para promulgar. Se ele não fizer, aí sim a incumbência estará afeta ao presidente do Senado, 48 horas, e se ele não fizer, passa-se a incumbência ao vice-presidente do Senado. Ok, minha gente? Só toma cuidado com o artigo 67 da Constituição, que vai estabelecer o princípio da irrepetibilidade relativa. Vamos supor que um determinado projeto de lei tenha sido arquivado em deliberação parlamentar, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado. Ele foi rejeitado e arquivado. Professor, posso apresentá-lo na mesma sessão legislativa, se se tratar de procedimento legislativo ordinário, ok? Estamos falando de lei ordinária. E já vou adiantar, se for lei complementar, aplica-se a mesma regra, a do artigo 67. Só pode ser apresentado na mesma sessão legislativa pelo voto da maioria absoluta dos respectivos membros. Professor, foi arquivado na Câmara dos Deputados, pela Câmara dos Deputados, no Senado, pelos senadores. Tá? Ali estabelece-se o princípio da irrepetibilidade relativa. Tá? Ou, se não apresentar obedecendo essa regra, só na próxima sessão legislativa. Tá? Muito cuidado, lembrando que a sessão legislativa lá no Congresso Nacional vai do dia 2 de fevereiro ao dia 22 de dezembro. Tá? Então, se um projeto de lei for arquivado nesse período, regra geral, tá, estabelecida aí pelo artigo 67, só há possibilidade de se apresentar na mesma sessão legislativa pelo voto da maioria absoluta. Ou na próxima sessão legislativa, independentemente de ser do voto da maioria absoluta ou não. Regra válida para projetos de lei ordinária e projetos de lei complementar.
Medida provisória, propostas de emenda à Constituição, não. Por quê, minha gente? Porque nas duas espécies nós temos regras distintas, regras diferentes. Então, muito cuidado, tá? Para a gente finalizar a aula de hoje, muito, mas muito cuidado com o processo legislativo ordinário e as suas respectivas fases. Vimos na aula de hoje que as fases do procedimento legislativo ordinário, fase introdutória com 4 capacidades de iniciativa: iniciativa geral, iniciativa concorrente, iniciativa privativa e iniciativa popular, ok? Passa-se para a segunda fase, que é a fase constitutiva de deliberação parlamentar, no qual o projeto é discutido, tá, e deliberado. Sendo aprovado na casa iniciadora, passa-se para a casa revisora. Se for rejeitado, ele é arquivado, aplica-se a regra do artigo 67, só poderá ser apresentado na próxima sessão legislativa ou na mesma sessão legislativa por deliberação da maioria absoluta dos respectivos membros. Segue-se para a casa revisora. Na casa revisora, ele passa também pela fase de discussão e deliberação. A aprovação pela maioria relativa, porque o procedimento é o procedimento legislativo ordinário, para se aprovar lei ordinária. Rejeitou, princípio da irrepetibilidade relativa do artigo 67. Aprovou, segue para a fase de deliberação executiva, tá? Só lembrando, se forem emendados no Senado, as emendas são apreciadas na Câmara dos Deputados. Seguiu para a deliberação executiva, o presidente da República pode sancionar ou vetar. Prazo, 15 dias úteis. O veto precisa ser expresso e motivado, tá? O presidente da República vetou, tem que encaminhar as razões do veto ao presidente do Senado em até 48 horas. O veto é apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional em até 30 dias. O projeto de lei aprovado será promulgado, atestando a validade e a existência do ato normativo, agora sim repercutindo no mundo jurídico após a sua publicação. Lembrando que a promulgação e a publicação são incumbências constitucionais do presidente da República. Bacana, minha gente? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, tá? Eu volto amanhã para falarmos sobre procedimento legislativo sumário e procedimento legislativo especial das demais espécies normativas elencadas no rol do artigo 59. Beijo no coração, até lá. Obrigado. Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.